Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe, mais uma vez aqui. E no vídeo de hoje, turma, eu vou fazer o que eu já tinha feito numa questão da FUMARC lá de 2003. Eu já fiz essa questão de perito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Mas eu vou fazer agora como se fosse assim um manual para você fazer questões de pêndulo balístico, tá? Porque é um assunto que é recorrente, é um assunto que cai para caramba, é um assunto que trata colisões, quantidade de movimento, trata energia cinética, trata de conservação de energia. Então, assim, cara, é um assunto que vai cair provavelmente na prova de perito do Estado, de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Se a banca, ó, eu vou te ser sincero, se a banca não cobrar esse tipo de questão, vai ser uma surpresa, porque tem uma pertinência temática gigantesca, né? Apesar de a gente saber que as bancas elas não olham muito para isso muitas vezes, mas eu, por exemplo, se eu sou examinador dessa banca, cara, eu cobro pêndulo balístico, com certeza, porque é um assunto que, mesmo que seja muito batido, é um assunto que o cara tem que saber, né? Vamos dizer assim, um cara que está, um aspirante ao cargo de perito, não pode ir para a prova sem saber pêndulo balístico, tá? Ou pelo menos a maioria dos assuntos que permeiam aquele ponto ali, tá? Então, pessoal, essa daqui o pessoal do YouTube, essa daqui é um trecho da minha aula no curso mesmo que eu fiz para perito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e aqui eu estou resolvendo, então, uma questão do livro do Sears and Zermansky. Eu falei Zermansky o vídeo inteiro, eu coloquei Zermansky o dia inteiro, eu achava de verdade que era Zermansky, mas é Zermansky, tá? Desculpa aí esse erro fatal, velho. Cara, eu tenho, nossa, eu tenho uma memória péssima, então, enfim, logo pro vídeo, né, velho? Enrolação. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte: pêndulo balístico. Então, bora lá. Como é que funciona essa história? Para que serve e qual que é a dinâmica desse negócio aqui? Bom, pessoal, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? A situação é essa. Não tem como fugir, tá? Você tem um projétil que é disparado, geralmente frente a um bloco de madeira preso por duas hastes. E, lógico, por causa dessa colisão, a gente vai ter aí uma subida do conjunto, tá? O que eu trato aqui? Eu tenho colisão, eu tenho transformação de energia, eu tenho conservação, tem as ideias, né, de conservação de energia logo após a colisão. Cara, isso aqui tem um monte de coisa para ser tratada. Esse exemplo, ele é um exemplo do livro, tá? Da bibliografia recomendada lá da banca, tá? E diz assim: a figura 8.18 mostra um pêndulo balístico, um sistema para medir a velocidade de uma bala. Pessoal, é lógico que o pêndulo balístico ele é usado para medir a velocidade da bala, mas eu posso pedir uma porção de coisa aqui nessa questão. Eu posso te pedir a altura máxima atingida, eu posso te pedir a massa de um dos projéteis, do projétil, eu posso pedir a massa do bloco, eu posso te pedir a velocidade antes da colisão, posso te pedir velocidade depois. Só que é o seguinte, pessoal, é método. Se você tiver método, você faz essa questão sem problema nenhum, tá? Então, é para resolver de uma vez por todas a ideia de pêndulo balístico. Então, fala que a bala com massa MB é disparada contra um bloco de madeira de massa MM, suspenso como um pêndulo, e produz uma colisão completamente inelástica com o pêndulo. Não tem novidade aqui, tá, pessoal? Pêndulo balístico, dificilmente, eu nunca vi questão envolvendo colisão elástica. Pode acontecer, Felipe? Pode, mas o mais comum é ter colisão inelástica, tá? Depois do impacto com a bala, o bloco oscila atingindo uma altura máxima y. Conhecendo os valores de MB, MM e Y, qual é a velocidade inicial da bala? Então, ele quer saber qual que é a velocidade inicial da bala. Ô, Felipe, mas ele não me deu valor nem nada. Pessoal, esquece valor, velho. Esquece valor. O que importa aqui para você é o entendimento da matéria. Esquece, velho. Se a gente não chegar no valor certo, beleza. Cara, o que importa aqui, a princípio, é você entender os conceitos por trás do pêndulo balístico, tá? Por partes. Primeiro ponto. Antes
tá? Antes da colisão, eu vou ter uma velocidade. Geralmente, essa velocidade, ela tem ali uma velocidade de queda, mas para esse exemplo, eu vou considerar que como as distâncias estão muito... A distância está muito pequena, eu não vou considerar que teve queda, tá? Embora não se esqueçam que o projétil ele faz esse movimento, tá? Ele faz um movimento parabólico devido, lógico, à gravidade. Então, ele é um movimento oblíquo. Mas aqui, como essa distância ela é muito pequena, eu vou desconsiderar esse movimento oblíquo, tá? Muito embora, se a questão te der um indicativo de que ela está querendo de vocês essa ideia de movimento oblíquo, como já caiu, por exemplo, nas questões da PRF, do Sebrasp, de 2018 e de 2013, fiquem atentos, tá? Porque nas questões do Sebrasp de 2019 e de 2013, ela colocou para que você fizesse esse conceito. Mas aqui, como eu tenho uma distância muito pequena, eu não vou considerar, esse movimento oblíquo não vai ser relevante para a gente agora, tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa bala vai vir aqui, vai bater no bloco, causar uma colisão inelástica, o bloco vai subir, enfim, você já conhece essa história. Como é que a gente começa a resolver essa questão? A gente começa lembrando que essa questão é um exemplo clássico de colisão inelástica, em que há conservação da quantidade de movimento, ou do momento linear, e que há aqui, no caso, também uma dissipação de energia cinética, ou seja, a energia cinética que a bala tinha, ela não vai ser a mesma, né, na colisão. Por quê? Colisão inelástica, ela nos diz que há conservação da quantidade de movimento, mas não há conservação da energia cinética. Pessoal, e a gente consegue notar isso, inclusive, pela velocidade da bala. Eu sei que aumentou a massa quando entrou ali dentro do bloco, mas eu tive redução de velocidade. Se eu tive redução de velocidade, provavelmente também tive redução da energia cinética. E, Felipe, para onde é que foi essa energia cinética? Essa energia cinética, pessoal, foi utilizada para causar dano ao bloco de madeira. Então, ó, primeiro ponto, definir qual o tipo de colisão, elástica ou inelástica. Ô, Felipe, qual que é a elástica? A elástica, pessoal, é aquele tipo de colisão em que não há dano aos objetos. Então, se essa bala tivesse batido aí no bloco de madeira, ricocheteado, e nenhum dos dois tivesse sofrido dano nenhum. A bala ficasse intacta e o bloco intacto, colisão elástica. E a colisão inelástica é aquela que tem danos. Então, claramente, se a bala entrou aí para dentro do bloco, houve danos, então a gente teve uma colisão inelástica. Agora, o pessoal gosta muito de diferenciar, e aí aqui, assim, eu vou ser sincero, não faça diferenciação, não, senão você, cara, faz essa diferenciação só para fins de questões teóricas e um assunto mais a fundo que a questão do coeficiente de restituição, mas, cara, esquece isso por enquanto. O pessoal gosta muito de diferenciar a colisão perfeitamente elástica, parcialmente inelástica, perfeitamente inelástica. Cara, calma. Quando falar de colisão, seja simples. Olha, eu tenho colisão elástica e tenho colisão inelástica. Ponto. Acabou. Colisão elástica, não tem dano. Colisão inelástica, tem dano. Aí depois você vai perceber, teve dano, colisão inelástica, show. Os objetos se engancharam, ou seja, teve a aderência de um objeto a outro, aí você coloca isso como colisão perfeitamente inelástica. Caso não tenha, caso foi uma batida, foi alguma coisa que teve dano, mas os dois não se engancharam, colisão parcialmente inelástica. Mas, pessoal, só para fins, por favor, só para fins de teoria. Não fica usando isso aqui para a prática, não, senão você vai arrumar uma confusão na hora de fazer as contas que não está no gibi, tá? Faz o seguinte, faz o simples. Colisão elástica, colisão inelástica. Inelástica teve dano, se os objetos ficarem juntos, ok. Se não ficarem, também ok, a gente sabe resolver, mas não fica perdendo tempo tentando dominar nomes. Esse cara não vai fazer diferença nenhuma para você. Tá? Entenda a situação, pense, é muito melhor pensar do que ficar gravando as coisas. A gente tem essa mania de ficar querendo gravar as coisas, galera, e não funciona assim com a física, tá? Só gravar só vai levar você pro buraco. Então, pensou nisso, colisão elástica e inelástica.
Tem dano? Inelástico. Não tem? Elástico. Acabou. Bora pro pau. E aí, galera, é o seguinte. Depois que você fez essa diferenciação das colisões, você tem que lembrar que a quantidade de movimento, ou seja, o momento linear do sistema antes da colisão, é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Cara, isso aqui é para qualquer tipo de colisão que não tenha forças externas a esses dois, tá? Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, um sistema aí, uma pessoa pegou e empurrou o bloco de volta, aí já tem uma força externa, isso cai por terra. Mas nessa situação em que eu tenho tudo bonitinho, são só bloco, bala, revólver, enfim, beleza? O que você faz? Cara, a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento do sistema depois. Ou momento linear do sistema antes é igual ao momento linear do sistema depois. Bom, beleza? E aí você fala assim, Felipe, antes e depois de quê? Da colisão, tá, pessoal? Então, a gente vai analisar a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, quantidade de movimento do sistema depois da colisão. E o que é isso, Felipe, de quantidade de movimento? Pessoal, quantidade de movimento é um negócio simples, tá? Quantidade de movimento, galera, é a massa vezes a velocidade. Tem umas questões vetoriais muito importantes aqui, mas que para esse exercício não cabe, eu não vou ficar perdendo tempo com elas, tá? Mas notem que é o seguinte, o vetor velocidade aqui e o vetor quantidade de movimento são muito importantes. Então, aqui não adianta ficar assim, vou jogar escalar lá, que se dane, não. Quando se tratar de uma questão vetorial mesmo, eu vou inclusive trabalhar isso com vocês, cara, fiquem atentos, porque eu tenho que analisar o vetor desse negócio, tá? Mas aqui não. Aqui não vai fazer tanta diferença para a gente. Não vai fazer diferença nenhuma, na verdade. O que eu tenho que saber é a quantidade de movimento antes, depois, e enfim, mutreta. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Calcular as quantidades de movimento do sistema antes e depois. Como é que fica, então? Antes, pessoal. Vamos lá. Antes da colisão. Como é que eu calculo isso? Vou calcular o QB, que é o do projétil, que é o quê? É a massa do projétil, que é mb, vezes a sua velocidade, que é v1. Olha só, aqui, ó, tá falando para mim que é v1, beleza? Quantidade de movimento do bloco M, que é o bloco de madeira lá, ó. Vai ser o quê? Mzão, vezes a velocidade. Qual que é a velocidade, galera? Disse aqui para mim, no exercício, que o bloco está parado. Se não disse, a gente vai deduzir, porque não está em movimento aqui nenhum, né, galera? Está paradinho, mas está parado. Então, é zero. Então, QA, galera, ou seja, a quantidade de movimento do sistema. O que é sistema? É todo mundo. Todo mundo está envolvido nessa história. Que é quem? Projétil e emissão, tá? A quantidade de movimento do sistema, então, vai ser o quê? MBV1 mais MM vezes zero. Ou seja, sobra quem, pessoal? Porque MM vezes zero vai dar quanto? Isso aqui vai dar zero. Então, MB vezes V1 mais zero vai dar quanto? MB vezes V1. Essa, então, pessoal, é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão. Show de bola? Tranquilo? Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular a quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Então, ó, quantidade de movimento do sistema depois da colisão, tá? Vai ser o quê, galera? Vamos lá. Agora, presta atenção. Volta para mim aqui, ó. Presta atenção. Turma, antes da colisão, eu tinha corpos separados. MM, MB, calculei a quantidade de movimento de um, movimento do outro, somei, deu a quantidade de movimento antes. Agora, notem o seguinte, que o MB, pessoal, adentrou ao bloco de madeira e ficou ali. O que isso significa? Isso significa que o MM e o MB agora fazem parte de um corpo só. Eles são um corpo só. Os dois juntos são um corpo só. Sacaram? Então, não faz sentido eu virar aqui agora e calcular, por exemplo, a quantidade de movimento do MB ou do MM, os dois é a mesma coisa. Os dois fazem parte do mesmo corpo agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de movimento do corpo aí agora, que é o quê? Esse corpo que tem o bloco de madeira mais a bala. Então, olha só como é que ficaria a quantidade de movimento depois da colisão. Ficaria assim, ó.
Depois, é só uma. Vai ser a massa agora do corpo, que não é só mais a massa do MM, não é só mais a massa do MB, é a massa dos dois juntos, ou seja, é MB mais MM, tá? Vezes a nova velocidade que eles vão adquirir, que o exercício me falou, que se chama V2, tá? Então, V2. Beleza? Essa é a velocidade do objeto. Então, a quantidade de movimento do sistema após a colisão vai ser MB mais MM vezes V2, que é a nova velocidade imediatamente após a colisão. Show de bola? Essa é a quantidade de movimento do sistema após a colisão. Só que, pessoal, geralmente não para por aqui não, tá? O que você deveria fazer aqui para descobrir V2? Ou se você não tivesse V2, você descobrir, ou se você tivesse já V2, descobrir V1. O que você teria que fazer aqui? Igualar as equações. Por quê? Eu sei que a quantidade de movimento do sistema antes é igual à quantidade de movimento depois. Só que aqui, pessoal, é o seguinte, geralmente ele não vai te pedir só isso. E aqui que vem um pulo do gato. Geralmente, você vai ter que fazer as ideias de conservação de energia aqui para descobrir V2 ou V1. Pessoal, geralmente, 90% dos casos eu estou sendo muito prepotente, mas assim, 60% dos casos, essas porcentagens eu invento não sei de onde, tá, galera? Vozes da minha cabeça. Então, assim, a maioria dos casos, melhor assim, você vai ter que fazer uma conservação de energia para saber V1 ou V2, que é o maior problema, tá? Assim, quando a gente pega a questão de pêndulo balístico, o maior problema geralmente é achar V2 ou V1. Só que para achar V2 ou V1, eu tenho que fazer conservação de energia. Como assim, Felipe, conservação de energia? Pessoal, como falou que não tem atrito, eu considero que a energia cinética do conjunto, logo após a colisão, vai ser totalmente transformada em energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Ô, Felipe, como assim? Você não falou que colisão inelástica não tem conservação de energia cinética? Pessoal, não tem do antes para o depois. Só que quando a bala já entrou ali, ó, arrombou todo o bloco de madeira e o conjunto começou a subir, outros 500. Você tem que entender que é o seguinte, aqui nós temos alguns pontos. Eu tenho a situação antes da colisão, eu tenho a situação durante a colisão e eu tenho a situação durante o movimento do conjunto até o ponto mais alto, tá? Aí tem gente que fala assim, não, Felipe, mas e no momento em que a bala está entrando no projétil e está se alojando? Cara, esquece, porque eu já tive aluno que me perguntou isso. Ô, Felipe, mas e quando tá ali, a bala tá entrando ali, ela não entrou toda e alojou toda, velho? Mano, não viaja nisso não. Se você viajar nisso, você vai ficar doidão. Pensa o seguinte, jogo rápido, a bala só teve tempo de entrar e alojar. Pum, entrou e alojou, o conjunto entrou em movimento. Tá? Porque se você ficar pensando, mas a bala não entrou totalmente não, falta um tantinho ainda para entrar e eles vão se movimentar, velho, não faço não. Faz isso com sua vida, não, meu filho. Isso aí é coisa lá para os graduados em física, para os mega power blaster da doutorado lá. Esquece, velho. Entende o simples, que é o quê? A bala entrou, penetrou, os dois começaram a andar. Beleza? Essa é a situação. Porque se você ficar pensando no tempo que a bala entrou e o movimento, cara, isso dá muito trabalho. A banca não ia ser doida de cobrar um trem assim. Ela entende que você sabe como é que funciona o pêndulo balístico. Então, pessoal, o sistema é o quê? A bala penetrou, o sistema começou a se movimentar. Acabou, tá? Esquece esse período de tempo que é muito curto em que a bala está penetrando no bloco. Já pensa que ela começa a se movimentar na hora que ela penetra, tá? Então, para a gente esquecer um pouco das ideias no limiar. Então, eu tenho 3 momentos, galera. Antes da colisão, quando eu tive a colisão e o movimento de subida, tá? E aí, situações distintas. Então, quando eu estou aqui e eu vou lá para cima, o que eu fiz? Eu transformei a energia cinética do conjunto em energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Ô, Felipe, mas por quê? No ponto mais alto, pessoal, vocês concordam comigo que ela não vai subir mais, ela vai chegar no ponto mais alto, é o limite, ou seja, é onde não tem como ela subir mais, ela só tende a descer. Nesse momento, pessoal, eu estou transformando a energia cinética em potencial gravitacional. Ou seja, eu sei que a MV é o quê? MV2 ao quadrado sobre 2
tá? Ela vai ser igual a quem? A gravitacional lá em cima, que é o quê? mg H. Aqui no exercício ele chamou de Y, eu vou chamar de Y também, tá? Então, ó, vai ser a massa de quem, galera? A massa dos conjuntos, do conjunto. Mas olha só que legal aqui, ó. As massas a gente pode meter facada neles, porque a massa não vai importar para esse caso aqui. Então, eu sei que a velocidade 2, que é a velocidade logo após a colisão, ela é igual ao quê? Ela é igual a 2 vezes g vezes y, raiz, né? Porque eu tenho a raiz aqui. Então, eu sei, galera, que V2 é a raiz de 2GY. Y é o quê, Felipe? É a altura máxima, tá? Que vai atingir. Depois, pessoal, com isso aqui, aí eu posso jogar aqui para a gente achar uma relação, tá? Porque o exercício perguntou, conhecendo-se os valores de MB, MM e Y, que é de altura, qual é a velocidade inicial da bala? Aí acompanhem comigo o que eu vou fazer. Vocês lembram que eu falei com vocês que a quantidade de movimento ela é igual antes e depois? A gente iguala os lados esquerdos da função, o direito. A gente vai igualar aquilo que tem incógnita. Porque, geralmente, o que o aluno faz? Opa, peraí, galera. Ele iguala QA com QD. E não funciona, velho. Tem que igualar o outro lado. Ou seja, MB, V1 com MB, MM, V2. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que, agora, nós já vamos fazer colocando isso aqui no lugar de V2. Então, galera, eu vou ter o quê? MB, V1 é igual a MB mais MM, V2. Só que não é V2 mais, né, galera? É o quê? Raiz de 2GY. Show de bola? Como eu quero achar V1, eu vou colocar tudo em função de V1. Ó. Então, V1 é igual a MB mais MM, vezes raiz de 2GY, dividido por MB, né? MB. Então, notem o que o exercício quis. O exercício quis os valores? Não. E nem eu quero. Eu quero que você entenda a física do pêndulo balístico. Então, V1. Olha só o que o exercício falou. Conhecendo os valores de MB. Você tem MB na função? Tem. Conhecendo o valor de MM. Você tem MM? Tem. Conhecer o valor de G, ele não falou, mas também tem. Conhecer o valor de Y, também tem. E MB embaixo também tem, tá? Então, é assim, pessoal, que a gente acha o valor de V1. É assim que a gente acha o valor de V2, era só jogar para o outro lado. É assim que a gente consegue achar o valor de MB, caso seja necessário, MM. Enfim, é assim que a gente trata uma questão de pêndulo balístico. Pelo amor de Deus. Tem uns doidos, tem uns malucos aí, que vira e fala assim... Não, você não precisa pensar, não. Grava essa fórmula aí, ó. Ô, galera, na boa, véio, só doido gravando um trem desse. Pra quê, mano? E outra coisa, você vai gravar isso aqui, mas você não vai entender nada por trás, não vai adiantar nada. Então, na real, grava isso não. Meu Deus, não faço não. Pensa, porque se você pensar, você sabe resolver questão teórica, você sabe resolver questão de cálculo, você sabe resolver qualquer coisa relacionada a isso aqui. Qual que é o problema do aluno de física, geralmente, quando ele quer tentar pegar atalhos? É que ele vai em qualquer história. E, geralmente, as histórias que chamam a atenção são as histórias de resultado fácil. E, velho, não existe, cara. Não existe. Se você tentar gravar isso daí, você vai errar, porque, mano, é muita coisa para você gravar. Outra coisa, a ideia por trás pode mudar. Eu posso mudar toda a história, eu posso te cobrar uma questão teórica. Se eu cobrar uma questão teórica, você gravando esse negócio no final aí, filho, não vai dar certo, não. Você vai errar a questão. Então, dica, pensa nisso tudo. Ah, Felipe, mas dá trabalho. Que trabalho, velho? 1 hora você entende esse negócio. Com 1 hora de resolução de exercício, vendo a videoaula, você vai entender isso aqui, tá? O que não cabe aqui é você tentar gravar esse monumento em forma de fórmula aí. Tá? Não vai resolver sua vida. Beleza? Bom, feito isso, agora eu vou resolver com vocês uma questão com número, porque eu sei da nossa necessidade de ver número, de ver resultado, de ver assim, mas Felipe, como é que eu vou confiar no você, velho? Como é que eu sei se você não está falando abobrinha? Se você não é mais um 71 aí da internet vendendo esses trem? Pois é, velho, eu tenho que te provar isso também. Eu vou provar com uma questão para ver que isso funciona. Vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui.
E aí a gente já vai para uma questão para te mostrar a realidade disso daqui. Então, pessoal, é o seguinte, vamos resolver aqui uma questão da Academia da Força Aérea, uma questão do ano de 2021. Vocês estão vendo aqui a questão, tá? Da Academia da Força Aérea. Eu vou passar ela para o meu quadro, tá? Aqui, para a gente já resolver essa questão. Essa questão é boa, porque ela vai nos mostrar aí tanto o conceito de pêndulo balístico quanto o conceito de movimento oblíquo. Você vai lembrar dos dois, tá? Uma partícula de massa m é lançada obliquamente, com velocidade inicial v0. Pessoal, bateu o olho nessa questão, você vai ter que lembrar do quê? Que esse cara não tem só velocidade VO. Aliás, a velocidade VO é a resultante. Você tem que bater o olho nessa questão e lembrar, olha, eu tenho uma velocidade que joga a bolinha na horizontal, que seria o Vx, e eu tenho uma velocidade que joga a bolinha para a vertical, que é o Vy, tá? O movimento na horizontal, pessoal, que é o Vx, ele é um movimento que tem velocidade constante, tá? Então, se eu não tivesse o pêndulo aí, por exemplo, eu teria a mesma velocidade até chegar lá no final. Enquanto que na vertical, a minha velocidade é variável devido à gravidade. Beleza? Eu tenho que lembrar desses conceitos aí. E outra coisa, o movimento oblíquo, ele tem a seguinte característica. No ponto mais alto, né, que é, inclusive, o ponto em que o pêndulo balístico está, você tem que lembrar que a velocidade y, ela é igual a zero. Show de bola? Então, nesse ponto aqui, a velocidade y é igual a zero. Porém, eu tenho que lembrar que o Vx não. O Vx ele é constante. Então, se eu tenho um Vx aqui, ele vai ser 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 Vx em todos os pontos da minha trajetória. Show de bola? Então, eu estou fazendo primeiro, pessoal, uma análise do movimento oblíquo, para daqui a pouco ir para o movimento, para a situação de colisão. Aguarde. Primeiro, eu só estou analisando o movimento oblíquo. Lembrando a vocês que ele possui uma velocidade variável no y, que possui uma velocidade constante no x, que, né, essa velocidade depende do ângulo de inclinação. Primeiro é isso, tá? E aí ele fala assim, ao atingir a altura máxima, que é onde o pêndulo está, de sua trajetória parabólica, essa partícula colide inelasticamente com um bloco de massa 5m, ou seja, ele bateu no bloco, pessoal, e entrou, ficou ali, fez o pêndulo subir, tá? Esse bloco de dimensões desprezíveis, porque não vai fazer diferença para a gente essa dimensão, está preso ao teto por um fio ideal de comprimento 1,2 metros, formando um pêndulo balístico. Inicialmente, o fio do pêndulo está na vertical. Após a colisão, o pêndulo atinge uma altura máxima, na qual o fio tem uma inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal. Desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade inicial da partícula VO, em metros por segundo, é igual a... Pessoal, chega aqui. Volta aqui. Cara, se você não tiver calma nessa questão, se você não for lendo ali todos os passos, bonitinho, com calma, você se perde. Porque ele mencionou velocidade inicial, ele mencionou movimento oblíquo, ele mencionou um monte de coisa que se você não ficar esperto, você se perde. E outra, mas não é uma questão para te assustar, é uma questão difícil, tá? Não é questão kids, isso aqui é questão difícil. É da Academia da Força Aérea, pessoal, um vestibular que não é fácil. É um vestibular difícil, tá? Então, dessa forma, você tem que tentar ir por aquilo que a gente já conhece. E, galera, olha para você ver, eu costumo dizer que a simplicidade das coisas resolve praticamente tudo, tá? É óbvio que tem coisa que não se resolve pela simplicidade, mas, cara, tudo que eu te expliquei para trás, você vai usar aqui nessa questão, que é uma questão difícil. Ao meu ver, é uma questão muito difícil. O aluno, para saber isso daqui, ele tem que ser muito bom. Mas eu vou te mostrar que com o simples você consegue resolver a questão. Chega aqui, então. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Ele quer o VO. Cuidado.
Porque aqui eu quero o VO o quê? Eu quero esse VO aqui, que já é, pessoal, a minha resultante. Ele não é o VO antes da colisão, imediatamente antes da colisão do projétil com o bloco. Ele não é o VOX, ele não é o VOY, ele quer o VO. Ele já quer a resultante. Tá, pessoal? É o VO já. Muito cuidado aqui. Beleza? Outro ponto. Qual velocidade vai fazer com que o bloco se desloque? Ou seja, qual velocidade que fez o projétil entrar no bloco? É outra coisa que você tem que pensar. Por quê, pessoal? No ponto mais alto, o bloco não tem velocidade y, ela é zero. Então, qual que é a única velocidade que eu tenho? Vx. Isso aqui já me dá uma dica de como eu tenho que fazer essa questão. Eu tenho que lembrar que a velocidade na verdade, que o projétil tem exatamente antes de entrar no bloco é quem? É Vx. E aí você vai lembrar que o Vx, pessoal, ele é a componente x aqui embaixo do VO, então ele é o quê? VO vezes o seno cosseno, pessoal. Tá aqui embaixo é o cosseno, né? Então é vezes o cosseno do ângulo de inclinação de lançamento, ou seja, 30 graus. Então esse é o Vx e esse é o cara que vai fazer ali o projétil entrar no bloco. Show de bola? Beleza. Colisão inelástica, galera. Colisão inelástica tem perda de energia cinética, aliás, transformação de energia cinética, mas há conservação de energia. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Depois que a gente fez toda essa análise, agora a gente começa a pôr no papel as ideias. Vamos lá? Então, ó, quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Antes da colisão é o quê, pessoal? Vamos lá. Vai ser a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco. E a quantidade de movimento do projétil vai ser o quê? Imediatamente antes da colisão. Vai ser o quê? A massa do projétil, tá? Que o cara chamou de emissão, deixa eu até usar as mesmas letras para não te confundir, tá? Que vai ser o quê, galera? Vai ser o emissão, beleza? Vezes a velocidade do projétil imediatamente antes da colisão, que para nossa sorte, esse bloco está exatamente no ponto mais alto, ou seja, não tem o VY0, porque no ponto mais alto a velocidade inicial, a velocidade Y é zero, e eu só tenho Vx. Então, a minha velocidade do projétil, pessoal, vai ser Vx, que é o quê? VO vezes o cosseno de 30 graus. Pessoal, não se preocupem com esse cosseno, cara, só vai, beleza? Quantidade de movimento do bloco, pessoal, vai ser quanto? A massa do bloco, que a gente viu ali que é 5m, né? O exercício falou para mim que é 5m, ó, tá vendo? 5m, vezes a velocidade inicial do bloco, que é quanto, pessoal? Ele está inicialmente parado, então é 0. Lembrem-se, a quantidade de movimento do sistema antes é a soma de todas as quantidades de movimento dos blocos envolvidos, ou dos projéteis, enfim, o que está envolvido. Então, aqui vai ser o quê? Pessoal, 5m vezes 0? 0. Então, vai sobrar o quê? M vezes VO vezes cosseno de 30 graus. Essa é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, mas que vai ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão, tá? Pessoal, vamos lá achar a quantidade de movimento do sistema depois? Porque isso aqui, ó, tá vendo? Esse furdunço todo aqui, que inclusive tá errado, né? Porque eu coloquei o áudio do lado, tá errado. Mas esse furdunço todo aqui não te resolve nada. Então, eu quero achar o que depois. O que depois, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a quantidade de movimento do bloco mais a quantidade de movimento da bala. Só que tem um detalhe. Lembra que o exercício eu falei anterior lá do pêndulo balístico? A bala, pessoal, entrou dentro do bloco. Então, agora eles fazem parte de um só corpo. Eles são um só corpo. Então, eu posso dizer aqui, galera, que o quê? A quantidade de movimento do sistema depois da colisão, imediatamente depois da colisão, vai ser o quê? Massa do bloco, que é 5m, mais a massa do projétil, que é m. Vezes quem?
A velocidade 2, pessoal, que vai ser a velocidade imediatamente após a colisão, que vai ser a velocidade com que ele vai se deslocar lá para cima. Show de bola? Então, a quantidade de movimento depois, galera, é o quê? É 5m. Aliás, vamos somar de uma vez, né, velho? Não precisa ficar fazendo aqui desse jeitinho, não. 5m mais m, galera, vai dar o quê? 6m V2. Essa é a quantidade de movimento imediatamente após a colisão. Então, eu tenho m vezes VO vezes cosseno de 30 e tenho 6m vezes V2. Acabou. Deixa eu anotar esses valores, porque eu vou utilizá-los após, porque eu preciso apagar aqui, tá, galera? Porque senão vai ficar ruim, ó. MVO vezes cosseno de 30, tá? Beleza? Então, eu fiz essa papagaiada toda, essa zorra toda, para chegar nesses dois pontos. Lembrar que são iguais, né? E aqui eu tenho um V2, né, galera? Tem que lembrar desse V2 aqui também, tá? Então, vamos apagar aqui? Bora! Porque eu preciso de espaço. E eu preciso ver o exercício. Eu não vou passar para uma próxima tela, porque eu preciso ver também o exercício, para não falar bobagem com vocês, tá? Eu falo muita bobagem, cara, ao longo dos exercícios. Eu, às vezes, esqueço uns trem, mas vocês vão acostumar com esse jeito meu. Então, galera, ó, eu sei, então, que 6m V2 é igual a... Deixa eu pôr em ordem para não confundir vocês. Espera aí. Senão depois... Não, Felipe, tá errado. Vamos lá. Vou pôr em ordem, tá? Ou seja, m vezes a velocidade inicial vezes o cosseno de 30 é igual a quê? É igual a 6m vezes a velocidade 2. Filho, por que o exercício não te deu m? Ó, porque aqui você... Olha só o que vai acontecer com m. Olha só a maravilha da vida do aluno de matemática, ó. Então, aí eu tenho que VO vezes cosseno de 30, ele é igual a V2. Então, eu tenho que VO é igual ao quê? É V2 dividido por cosseno de 30 graus. Show de bola? Só que é assim, pessoal. E aí? Quando você chega aqui, o que você consegue fazer? Nada. Não consegue fazer nada. Quem que é V2, Felipe? Lembrando, V2 é a velocidade imediatamente após a colisão. Show? Esse V2, pessoal, vai ser a velocidade com que o bloco vai se deslocar até o ponto mais alto, em que eu transformo toda a energia cinética em quem? Potencial gravitacional. Então, aqui, ao invés de você ficar parado aqui olhando, pensando nisso aqui, ver o que vai acontecer, o que você vai fazer? Você vai lembrar que energia cinética é igual a potencial gravitacional nesse caso. Ou seja, a massa do sistema vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 é igual a massa do sistema vezes a gravidade vezes a altura. Então, pessoal, V2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes... Pessoal, massa de um lado, massa de outro, você pode cortar. É igual a 2 vezes G vezes H. Ou seja, o V2, galera, é igual a raiz de 2 vezes G vezes H. Pessoal, já fiz tantas vezes isso daqui que você já gravou. Se você já gravou porque você entendeu e para você já está meio maçante chegar nisso daqui toda vez, filho, corre lá para... Já sabe, já manda brasa. Mas agora você que não gravou, que não entendeu por que é 2GH, continue fazendo isso nos seus estudos para você entender de onde que veio isso, tá? Mas você que já sabe isso, cara, nem precisa perder tempo, vai embora, tá? Quando você grava porque você entendeu, porque você sabe aquilo, já fez tantas vezes e que não tem como você esquecer, beleza. Agora, o que eu tenho uma crítica muito dura aí é quando você grava por gravar. Porque aí se cair uma situação diferente, você não vai entender como resolver. Beleza? Show de bola? Então, galera, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou para os valores, né?
Aqui não tá, pessoal, mas lá no cabeçalho da prova, o cara fala que quando tiver gravidade no exercício, pode usar 10. Então, a gente vai usar 10, tá? Então, vamos lá. A altura máxima agora, tá? Então, a gente vai usar 10 aqui, tem o H. Depois que eu fizer isso tudo, é só jogar aqui que a gente vai resolver a questão. Só que tem um problema. Qual que é a altura máxima? E aí? O exercício deu altura máxima, pessoal? Não, não deu. O exercício só te deu o comprimento da... Aqui, ó, olha para a tela, aqui, ó, para o desenho. O exercício só te deu o comprimento da haste, que é 1,2, e te falou que gerou um ângulo de 30 graus. Aí você olha para isso aqui e fala, ah, velho, aí ferrou, não sei fazer isso. Sabe. Galera, o que que você precisa aqui? Presta atenção. Do que você precisa aqui? Você precisa dessa altura. Essa altura H aqui é que você precisa. E deixa eu te contar um segredinho. Filho, você tem ângulo, você tem a hipotenusa, você consegue achar esse mijinho aqui, ó. Pessoal, você tem na sua cara hipotenusa, ângulo de 30 graus, dá para você achar esse cateto oposto aqui. Se você achar esse cateto oposto, o que você faz? Você reduz do 1,2 e você vai achar a altura aqui. Beleza? Então, qual que é o lance aqui? Achar o cateto oposto, reduzir esse cateto oposto de 1,2 para achar o H. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Pessoal, cateto oposto, a hipotenusa é a própria corda, e aí a corda vale quanto? 1,2, filho, acabou. O que a gente lembra? Cateto oposto, seno. Então, eu venho aqui e faço seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que eu não sei, dividido pela hipotenusa, que é 1,2. Então, o cateto oposto ali do triangulinho é o quê? 1,2 vezes o seno de 30. Seno de 30, pessoal, é meio. Então, o cateto oposto é 0,6. Ora, se tudo tem 1,2 e só aqui eu já tenho 0,6, a altura H é quanto, galera? A altura H também é 0,6. Então, 0,6 metros. Show de bola? Não entendeu? Vou explicar de novo. Ó, novamente, para você entender. Pessoal, eu te dei o que aqui? Eu te dei, ele não te deu a altura, mas eu te dei que o comprimento da corda é 1,2. Com esse 1,2 e com o ângulo de 30 graus formado aqui, eu fecho o triângulo e sei quanto vale o cateto oposto em metros, que no caso seria de comprimento mesmo. E eu sei que a altura, pessoal, ela é o quê? É o ponto daqui até o ponto de onde ele foi, que é aqui. E lembra que aí você pode pensar assim, ah, mas é a dimensão da caixa. Mas a dimensão da caixa é desconsiderável, o exercício me falou isso. Então, eu tenho que achar aquele H. Só que eu não sei achar o H, eu sei achar o O que está do triângulo lá em cima. Achando esse O, reduzindo de 1,2, eu acho o H, que foi exatamente o que eu fiz, a partir de seno. Beleza? Então, já achei o H, é 0,6. Pessoal, agora, o que eu faço? Jogo 0,6 aqui na raiz, jogo 10 aqui e resolvo todo esse Breguenite. Só que para isso, pessoal, eu vou apagar de novo, porque senão fica muito ruim aqui a nossa resolução, beleza? Caso precise copiar, caso precise entender de novo, volte no exercício, volte aí no vídeo, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver essa parada dentro da raiz, tá? Então, ó, V2 é igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 0,6, que é a altura que ele sobe. Então, V2, galera, vai ser o quê? Raiz de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,6, 12. Tá? Ah, Felipe, fatora. Não. Não vou fatorar. Pessoal, sabe por quê? Às vezes nem precisa. Esse negócio de fatorar é na matemática e para quando você acha o resultado final. Aí você vai lá e fatora. Ou quando não está dando, ou... Cara, aqui, deixa quietinho aí. Não tem raiz? Deixa do jeito que está. Aí a gente levando lá para outra forma, que é o que a gente precisa, aí a gente vê. Beleza? A gente avalia. Pessoal, então, o V2 é raiz de 12. Então, eu já vou pegar o V2 e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Já vou pegar e colocar aqui.
Aí volto com arrependido que vou ter que apagar tudo de novo aqui, ó. Opa, deixa eu apagar ali. Deixa esse V12 aí, vai. Apagar tudo de novo. É porque eu tenho pouco espaço e eu não quero perder o exercício de vista. Que às vezes pode ser necessário eu te explicar alguma coisa aí, tá? Então, turma, eu vou ter o seguinte. Ô, meu filho, apaga. Eu vou ter o seguinte. V2, galera, é raiz de 12, não é? Então, ó, chega mais. Então, V0 é raiz de 12 dividido por cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Mas, Felipe, como é que você sabe disso? Pessoal, é tabelado, tá? Já é tabelado, tá? Pessoal, pode ficar assim? Espera aí que tá faltando uma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, galera, tá faltando um negócio aqui, ó. E ninguém me avisou. Olha, como é que vai avisar, né, Felipe? Você não... Oh, olha, ainda bem que teve como voltar. Pessoal, ao vivo e a cores. Sabia que tava faltando um negócio aqui, ó. Já viu aquela história de que o apressado come cru? Tá vendo o 6 aqui? Pessoal, não é V2 sozinho não, viu? Jesus toma conta. Não é V2 sozinho não. É 6. 6 V2. Apressado come cru. 6 V2. Tá? Agora tá certinho. Ô, bicho, isso aí acontece direto comigo. No meu curso, vocês estão vendo aí, né? O pessoal vê. De vez em quando tem uns gabaritos assim, chega uns alunos e falam assim, ô Felipe, esse gabarito tá errado. Quando eu vou ver, é que eu fui com tanta sede ao pote, já fui tanto assim na doideira, que eu errei. Então, velho, se eu tiver errado alguma coisa aí, desculpa, tá? Foi erro assim, de conta só, tá? Mas na prova, você não vai ser ansioso igual eu, não, tá? Você vai ser mais comedido. Você vai usar ali a força do seu coração para fazer a coisa bem devagarzinho, beleza? Erro corrigido. Velho, vamos devagar. V0 é igual a 6 vezes raiz de 12, tá? Dividido por cosseno de 30. Pessoal, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cuidado, cuidado. Não é raiz de 3 meios. É raiz de 3 sobre 2. Por quê, galera? Porque aqui embaixo, tá vendo que eu tenho esse cara? Isso aqui é bem diferente disso daqui, ó. Tá? Porque se eu tenho isso daqui do lado direito, eu teria que multiplicar embaixo e em cima por raiz de 3 sobre 2. Mas não é o que eu tenho. O que eu tenho, na verdade, é o quê? Raiz de 3 sobre 2. E não raiz de 3 sobre raiz de 2. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu não tenho raiz de 3,5, eu tenho raiz de 3 sobre 2, tá? Beleza? Confunde isso não. Porque, ó, olha, por que eu estou falando isso? Olha só, galera. Aqui, para resolver isso, eu vou multiplicar aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Então, eu vou ter, no final das contas, o quê? 6 vezes raiz, pessoal, a gente multiplica o que está dentro, está dentro. Então, 3 vezes 12, que vai dar 36. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, galera, vai dar 3. E o 2 fica chupando dedo, sobre 2. Então, no final das contas, eu vou ter o quê? 6. Raiz de 36 já vou fazer, tá, pessoal? Raiz de 36 vai dar 6. 6 vezes 6 dividido por 3 sobre 2. Pessoal, mantém o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Outro problema. O aluno acha que 6 vezes 6 sobre 3 é o de cima. E o de baixo é 2. Na verdade, é o quê? É o contrário. Tá? Então, eu vou fazer o quê? 6 vezes 6 e multiplicar pelo inverso de 3 sobre 2, que é 2 terços. Então, galera, o V0 é igual a 6 vezes 6 vezes 2 sobre 3. Tá? 6, pessoal, simplificado por 3, 2. Então, VO é igual a 2 vezes 6 vezes 2. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 24. Voltando, rebobina.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Então, VO, galera, é 24 metros por segundo. Tem essa resposta aí? Tem. Letra D. Então, a resposta, 24 metros por segundo. Tá? E aí? Bom, respira fundo. Não entendeu? Volta o vídeo. Mas é isso, cara. Pêndulo balístico com movimento oblíquo. Eu não apliquei nada de escabroso. Eu não apliquei nada do que eu já não tenho ensinado aqui para vocês. Viu como que o negócio é o quê? É método. O negócio é aplicar o método, é aplicar a ideia e ir passo a passo e fazer com calma. É isso. Pessoal, não tem problema se você errou valor, igual eu fiz lá atrás, viu? Eu errei um valorzinho, faltou um 6. Não tem problema. Aqui, no estudo. Então, se você, caso você erre coisas dessa natureza, não se perca por causa disso, não. Às vezes, eu errei por causa do -1. Graças a Deus que você errou só por causa do -1. Há tempo hábil para corrigir isso. Isso é a coisa mais boba, isso é mais prestar atenção. O maior problema é entender o contexto. E vocês viram? O simples, pessoal, resolve a maioria dos contextos. O simples que eu digo é saber que quantidade de movimento depois é igual a antes, que a velocidade é isso, que é C e tal. Sacaram? Então, física, galera, não é complicado. Claro que as situações são complicadas e que entender de cara as ideias é um negócio que fica foda. Mas, cara, é aquilo que eu volto a repetir aqui. Gente, qual é o maior problema da física para os alunos? Vetores. Vetores. Não é gravar fórmula, não é isso, não é aquilo. Por quê? Vetores é o divisor de águas. O aluno que vai bem até vetores, ele ama física. Depois que passa vetores, ele começa a odiar, esquece aquilo e desiste. Galera, há 12 anos eu dou aula, e sempre é assim. Todo mundo, quando chega em vetores, o cara passou daquilo e gostou, pum, deslancha em física. Às vezes o cara começa até querer dar aula de física de tanto que gostou daquilo. Agora, o aluno que chega até vetores e não entende e desiste, ele nunca mais vai querer saber de física. Então, velho, deixa eu te fazer um pedido. Teve problema com vetores? Volta, entende. Porque ele que é o cara que mais deixa aluno no chão. Tô te dando um bizu, galera, assim, que de anos apanhando para esse cara. Tá? Então é isso. Dica. Quer ir bem em física? Quer, cara, esquecer que esse negócio é o demônio do mundo? Vai e estuda vetores. Que a coisa vai ficar mais fácil para você. Mas entender bem, galera. Não adianta ir lá olhar as aulas e falar assim, eu entendi vetores, é só ficar por seno e cosseno. Se você fizer isso, você não vai entender. Eu estou falando assim, para você entender a física, tá? Mesmo, da forma que você fala assim, nossa, Felipe, mas como é que você sabe fazer esse exercício? Gente, não tem diferença nenhum para vocês. A diferença minha foi que quando eu vi esse negócio de vetores, eu falei, cara, eu tenho que estudar isso daqui. Porque eu sei que esse cara é o gargalo, esse cara é o terrível da física, esse cara é o terror da física. Tá? Então, eu tive que tomar muita porrada para aprender isso. E quando eu aprendi, eu vi que deslanchou. Beleza? Show de bola? Então é isso, galera. Forte abraço para todos vocês. Cara, sigam firmes, constantes, que vai dar certo. É questão de tempo, é questão de persistência e a vaga chega. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau!